Belo Pão está com uma grande novidade para você, cliente amigo. Agora na panificadora Belo Pão temos sorveteria e açaiteria. E toda quinta-feira temos a promoção no pão francês, só R$ 8,99 o quilo. Venham conferir. Estamos localizados na Avenida Amanda Braga Tibúrcio, quadra 1, lote 1, setor sul. Panificadora Belo Pão, onde a qualidade é que faz a diferença. Acesse o nosso site, ouça a nossa programação e fique bem informado no maior portal de notícias da cidade, www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Já tá sabendo que o segundo arraial da Polícia Militar de Anápolis já tem dia marcado? Sexta-feira é dia. A festança vai ser das boas no pátio do 4º Batalhão, que fica na Avenida Brasil. Dia 21, sexta-feira, a cantoria é com eles, Guilherme Santiago. E o vigilante tá mandando a real. E no dia 22, sábado, tem Zabumba Beach e o Sambaí. Garante ligeiro seu passaporte promocional no Detroit, Cursinho Meta e nos colégios militares. Informações e venda de mesas 3098-7666. Cerveja oficial Petro Origem. Produção Nobel Eventos. Te encontro lá. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Hora da Notícia. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Rádio Mais. Hora da Notícia. Edmar Silva. Olá, muito bom dia para todos os amigos ligados aqui no programa A Hora da Notícia na Mais FM. Eu sou o Henrique Morgantini e estou hoje aqui com vocês na difícil missão, conto com a ajuda de todos, na difícil missão de substituir o nosso companheiro, nosso amigo Edmar Silva, que está em viagem e que hoje desfalca a programação da Mais FM aqui da Hora da Notícia. Agora são 8h07, nós já estamos com transmissão ao vivo pelo Facebook, então você pode nos assistir e principalmente participar com a gente, mandar sua mensagem, mandar sua opinião, sua crítica, sua sugestão de assunto que você quer ver aqui debatido no programa Hora da Notícia. Também pode mandar um WhatsApp, pode mandar aqui a sua mensagem, mas hoje todo mundo quer saber do tal do Facebook, é o que me conta a minha amiga Kellen Cunha. Kellen Cunha, bom dia. Bom dia. Muito bem, junto também com a gente para o programa desta quarta-feira, a tradicional presença já do nosso comentarista, o deputado estadual Antônio Gomide. Bom dia, Gomide. Bom dia, Morgantini, bom dia, ouvintes da nossa Rádio Mais FM. Prazerão estar aqui hoje com você, né? Quarta-feira, dia 12 de junho. Que dia é esse? Pois é, um dia especial para um bocado de gente. Pois é, vamos fazer um programa diferente aí, né? Programa diferente. Por favor, mandem para cá suas mensagens aos enamorados, os casados, os ficantes, né? Os eternos namorados. Manda para cá sua declaração de amor, o seu beijo, o seu abraço. Enfim, mande a sua manifestação que a gente vai fazer esse correio elegante no dia 12. Uma curiosidade é que o dia 12 de junho, a data que é eternizada aí, uma data romântica, e foi uma criação do pai do hoje governador de São Paulo, João Dória, Antônio Gomide. Você sabia disso? Não. Ele foi, o pai do João Dória foi um publicitário muito, né, de muito sucesso, né, nos anos 50 no Brasil, trouxe aí a publicidade moderna e foi um dos criadores, através de uma grande campanha na cidade de São Paulo, para incentivar
o comércio, né, de algumas atividades afins aí, flores, joias, enfim, presentes que hoje nós reconhecemos como sendo presentes românticos para eles e para elas, e criou o dia 12 de junho como o Dia dos Namorados. É uma data brasileira. Tanto é que o Dia dos Namorados, por exemplo, em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, é no dia 14 de fevereiro, que é o dia de São Valentim. O pessoal comemora o Valentine's Day. E aqui nós temos o Dia dos Namorados, dia 12 de junho. Vamos ver se é história. O fato é que é uma boa oportunidade para demonstrar aí o seu carinho, o seu amor pelo companheiro, pela companheira. Antônio Gomide, quem não teve tanto carinho assim pelo adversário foram os times goianos que ontem, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, foram impiedosos e venceram seus jogos. Tivemos o Vila Nova, uma vitória importante contra o São Bento, 1-0, e tivemos o Atlético Goianiense vencendo agora me fugiu aqui, estava com ele no gatilho, o Atlético Goianiense vencendo o Cuiabá, fora de casa, o Atlético Goianiense, uma vitória importante de 1-0 lá na Arena Pantanal. Pois é, o Campeonato Brasileiro, né? Série B, os dois times de Goiás, né? Bem, né? O Atlético melhor do que o Vila saindo aí praticamente, né? Estava aí a tendência de ir para aquela linha ali daqueles últimos, da degola, né? Da degola, mas parece que agora dá uma animadinha. É interessante porque tá tão perto um do outro, né? Quando um time ganha, ele tá lá no 10º, não sei o quê, de repente virou 4º lugar. Então assim, é muito perto, né? Os jogos são decisivos realmente, quer dizer, cada jogo ele modifica, ele tem uma estrutura muito grande. Então aquela possibilidade de que você jogando em casa não possa perder é cada vez mais uma tese correta, né? Então ontem o Vila jogou em Goiânia, né? Jogou lá no Olímpico e ganhou de 1-0 do São Bento, né? Que também não está bem nas pernas, né? Está lá embaixo. E o Atlético, que já estava no meio da tabela, tem uma boa vitória, e vitória na casa do adversário, que é que nós estamos falando, né? Bota o Cuiabá já numa situação ruim. Mas além dos dois de Goiás, nós tivemos aí o Brasil de Pelotas perdendo para o Criciúma, que tinha empatado no final de semana com o Vila Nova, que estava no zona de rebaixamento e saiu. O Criciúma conseguiu sair. E o Criciúma empatou com o Vila no sábado, né? O Figueirense ganhou de 2-1 do Botafogo de São Paulo. Botafogo que começou lá em cima e agora começa a perder força também, né? Botafogo de São Paulo ficou em primeiro lugar aí nas primeiras 4 rodadas. E o Vila Nova, como nós dissemos, São Bento 1-0 para o Vila Nova e 1-0 para o Atlético Goianiense no Cuiabá. Com os resultados de ontem, Antônio Gomide, o Vila Nova chega à 12ª posição, ou seja, dá uma afastada boa. Ele estava ali na porta do Z4, agora chegou a 10 pontos, 12º lugar, mas destaque importante para a vitória do Atlético Goianiense, que chega aos 14 pontos e está na 6ª posição. Mas o mais importante é que ele está a apenas 1 ponto de entrar no G4, ou seja, lá no topo da tabela, que hoje a 4ª posição é ocupada pela Ponte Preta. Então, veja que agora que destaque interessante, negativo, Antônio Gomide. Nós temos nas últimas posições o Operário, o América Mineiro, que volta e meia frequenta aí a Série A, mas nas 2 últimas posições, Antônio, nós temos o Guarani de Campinas, um campeão brasileiro, e nós temos o Vitória, que até o ano passado estava na Série A, um time sempre muito competitivo, né? Principalmente jogando em casa, e que ocupa a última posição do campeonato. É isso, né? É o que eu falo. Até se acertar o time, né? E às vezes tem algum problema com o técnico, e às vezes não tem o investimento necessário, mas o campeonato ele é muito rápido, né? Então, time que joga fora, né? E ganha na casa do adversário é uma vantagem muito grande. Né? Um último registro, nós não comentamos aqui, mas na segunda-feira, pela Campeonato Brasileiro da Série A, o Goiás venceu, como diriam os clássicos comentaristas, uma vitória maiúscula, de 3-1 contra a Chapecoense. O Goiás vai se acertando agora, e um bom resultado antes dessa parada aí para a Copa América. Excelente, né? E nós comentávamos aqui a semana passada, quer dizer, o Goiás que entra, né, sempre na Série no Campeonato Brasileiro, ele tem aquela possibilidade
sempre fala, não vamos chegar lá no topo, mas não podemos cair. Então sempre fica no intermediário. Então é preciso que ele não fique ali naquela zona de rebaixamento, porque na reta final é difícil sair dali, né? Então esses resultados já dá um conforto um pouco maior para que o time do Goiás possa se manter aí pelo menos entre o oitavo até o 12º, que é um lugarzinho que ele sempre manteve. Então é preciso já garantir aí essas vitórias, principalmente nesse início de campeonato, né? Hoje nós começamos a última rodada antes da parada para a Copa América do Campeonato Brasileiro da Série A, e nós temos Botafogo e Grêmio, temos grandes jogos hoje. Botafogo e Grêmio. Nós temos Santos e Corinthians. Temos Fortaleza e Cruzeiro, Santos e Corinthians, Internacional e Bahia, e CSA e Flamengo. Olha, tem pelo menos aí 3 jogos danados de Botafogo e Grêmio. Inter e Bahia bem ajustado, animado, 2 inclusive finalistas aí, estão na reta final da Copa do Brasil. E como você disse, o Santos e Corinthians. Isso é bom. É isso e uma aí. peladona, né? CSA e Flamengo. CSA e Flamengo em CSA. CSA que é comandado lá nas Alagoas por um velho conhecido do torcedor do Dragão, que é o técnico Marcelo Cabo. Teve uma boa passagem aqui. O Muralha está onde, hein? Só para a gente poder entender. Olha, eu acho que o Muralha estava sendo cogitado no Vasco. Mas parece que não tem condições de pagar água ainda. O Muralha falou que sem água não vai para São Januário. O Muralha não está, cogitado e foi para o Vasco, foi o Sidão. Exatamente. Olha, que troca, é difícil. Mas essa é a nossa agenda. Tem acompanhado alguma coisa da Copa do Mundo Feminina? Vai amanhã, né? Amanhã o segundo jogo, né? Isso. Importante aí que a Marta tem possibilidade de estar voltando, né? E é o grande destaque da seleção brasileira. Não jogou no primeiro jogo, o Brasil ganhou de 3-0, né? E agora o Brasil pega um time que não é o mesmo time que pegou no primeiro jogo, né? Pega a Austrália, né? Agora é a Austrália, e que a Austrália é o destaque da chave. O problema é que a Austrália perdeu, né? E no primeiro jogo. Então, ou seja, a Austrália vai vir mordendo no Brasil, porque ela não pode nem empatar. Então vai ser um jogaço, né? Vai ser amanhã, e nós aguardamos aí às 13 horas, né? Pela segunda rodada da Copa do Mundo. E ontem, também para efeito de registro, tivemos um jogo de uma candidata ao título, que é a forte seleção dos Estados Unidos, que fez quantos? O número bom. 13-0 na Tailândia. É mole? 13 o maior resultado de todo o campeonato. A história das Copas, né? Masculina, feminina. Se você quiser colocar aí, 13-0. Antônio Gomide, o assunto, passado a pauta esportiva, o assunto que vem tomando conta do Brasil inteiro, o assunto que vem sendo debatido hoje na capital federal, no Congresso Nacional, nos corredores do governo, por parte de todas as esferas políticas, é o caso da revelação das conversas envolvendo o ex-juiz Sérgio Moro com o procurador Deltan Dallagnol, os demais procuradores, e os desdobramentos sobre isto, né? Uma série de posicionamentos, mas, para além disso, eu queria, claro, ouvi-lo nessa situação, né? De como você observou essa revelação feita pelo Glenn Greenwald, que é um dos editores-chefe do Intercept Brasil, mas também que a gente entrasse na seguinte análise, falar sobre o impacto disso para a agenda política do Brasil, para a agenda política do governo. Porque uma coisa a gente fala assim, olha, isso aí foi uma coisa de quando o juiz estava julgando Lula, de quando era juiz e estava conversando na Lava Jato. Agora ele não é. Sim, só que agora, como ele é ministro, ele traz essa crise que é dele para dentro da instituição. Qual que é o impacto disso? Primeiro, relatar que um jornal como o Popular, né, do dia de hoje, por exemplo, ele não toca nem nesse assunto, para você ver como que é a pauta e como é a indução em relação à comunicação. Enquanto o Brasil inteiro está discutindo esse absurdo, né, no sentido de acontecer que um juiz, ao invés de julgar, ele investigava, e o promotor, ao invés de investigar, estava negociando com o juiz para poder julgar junto, né, os dois fazendo um acordo
para poder, que jeito que a peça judicial poderia ser colocada, quer dizer, tudo isso nós já tínhamos aí indícios de que isso tinha acontecido. Mas agora, o que nós estamos vendo são as provas, né, de que isso realmente aconteceu e colocado, inclusive, todos os textos, né, a ponto, né, do procurador pedir a orientação do próprio juiz de que forma seria melhor, porque as provas eram muito frágeis, então não podia condenar o ex-presidente Lula, porque daquela forma precisaria haver um outro mecanismo para podermos ver que jeito que poderia chegar essa peça um pouco mais consistente lá na primeira instância no Poder Judiciário. Então, esse diálogo, né, que aparece agora e apareceu a partir de domingo, ele realmente muda, inclusive, a feição em relação ao que é Sérgio Moro, ao que é Dallagnol, né? Quando apenas o pessoal da oposição falava, tudo bem, porque foi condenado. Mas agora está explícito para todo o Brasil, está explícito para todo mundo, né? Isso repercutiu no mundo inteiro, né? Na França, Le Monde, na New York Times, quer dizer, tudo, né? Então, nós precisamos entender que o Brasil hoje, todos estão virados e olhando realmente o que está acontecendo no Brasil. A que ponto chegou, né, da imparcialidade, né? Porque quando você tem um julgamento, a primeira coisa é quem está julgando ser imparcial. Ora, se tem uma combinação entre o juiz e o procurador, isso já não é imparcialidade mais, no mínimo isso. Nós não vamos nem aprofundar em outras questões, mas no mínimo não é imparcialidade. Se não é, realmente o julgamento ele está equivocado. E é isso que nós estamos percebendo no país nesse momento, né? A insatisfação, a indignação, não só da população, mas dos juristas, né? O Supremo Tribunal Federal, estamos vendo aí depoimento do Gilmar Mendes indignado, Marco Aurélio, outro ministro supremo, indignado, dizendo que isso não poderia ter acontecido, né? Ou seja, mexe nesse tabuleiro que é essa questão da Lava Jato, que começou com o aspecto que realmente poderia dar uma consistência no sentido de apurar desvios de corrupção, mas que agora nós estamos percebendo cada vez mais com os depoimentos, com as gravações, com aquilo que foi colocado agora a partir de domingo para todo o Brasil, para todo mundo, que realmente foi algo manipulado, algo que foi combinado, que não teve imparcialidade no julgamento. Antônio, antes de a gente falar sobre essa segunda parte da análise, que é em relação ao impacto disso na pauta do governo, na pauta da agenda econômica, da agenda política do Brasil, só para fazer uma ressalva, você destacou o popular e o fato de omitir por completo o assunto, e eu fiz questão de olhar as principais capas de jornal hoje do Brasil. E eu vou enumerar aqui, fazer questão de a gente enumerar, que é a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o jornal O Globo, o Correio do Povo, o Correio Brasiliense, o jornal O Dia, para citar alguns aqui, eu estou olhando e passando aqui. À Tarde, o jornal À Tarde, ou seja, jornais que são, respectivamente, de São Paulo, Rio, Minas Gerais e do Distrito Federal, todos trazem na capa, uns com imagens, outros com informações, abordagens diferentes, mas todos trazem na capa exatamente a repercussão sobre a situação que vive Sérgio Moro, ministro da Justiça e ex-juiz. Então, só ressalta o quanto parece desconexo, né, um jornal, né, da envergadura de O Popular, né, que se auto-intitula, o mais importante, o principal jornal do estado de Goiás, não ter uma referência sequer sobre o tema. Nenhuma, nem na manchete e nem dentro do jornal. Nem nas internas. Mas, Antônio Gomide, isso agora está sendo medido, né, essa crise, que tornou-se uma crise de governo, justamente pelo fato de integrar este governo, Sérgio Moro, tornou-se um problema que pode afetar na votação de várias pautas, entre elas, principalmente, a questão aí da reforma da Previdência. Há quem diga, por exemplo, articulistas como Hélio Gaspari, né, alguém de muita influência na análise, né, que escreve hoje para os jornais do Brasil inteiro, pedindo para o Moro sair. Moro pede para sair, fala que o que mantém o juiz Sérgio Moro lá entre elas, a lei da gravidade. Ele está numa situação, segundo ele, insustentável. É o caso mesmo de ter essa afetação aí à pauta do governo, Antônio? Não, e o Hélio Gaspari, como você citou, olha a frase dele. O viés militante de Moro e de Dallagnol na Lava Jato afasta os dois do devido processo legal.
aproximando-os da República do Galeão, que foi instalada em 1954 em cima de um inquérito policial militar que desagou no suicídio de Getúlio Vargas. Olha o que ele compara, ou seja, a gravidade do fato. Isso é um jornalista, né? Ele é um escritor, um colunista, mas o que nós temos visto, depoimentos do ministro Marco Aurélio, Gilmar Mendes, e a indignação do Supremo Tribunal Federal em relação a essa combinação, e o Sérgio Moro fica com cara de paisagem, como se nada tivesse acontecido. Não, está tudo normal. Quer dizer, é um absurdo, né? Nós podemos conviver com esse tipo de situação, a forma como está sendo tratado, a imparcialidade, né? No caso aí, o que aconteceu e a forma que realmente aconteceu dentro dos julgamentos em relação à Lava Jato, né? E isso, obviamente, contamina também ele que é ministro hoje, que obviamente perde a credibilidade em grande parte da população. Para a gente ir para o intervalo, Antônio Gomes, ontem eu ouvi uma frase de que eu custei a dar crédito, por assim dizer, e fui lá à fonte e verifiquei que tinha sido noticiado isso mesmo. O líder do PSL na Câmara, o deputado goiano, delegado Valdir, segundo ele, disse que hoje Sérgio Moro tem mais credibilidade que o próprio presidente da República. Uma frase forte, que diminui bastante o presidente, claro, um ministro sendo maior que o presidente, mas que se o ministro Sérgio Moro tem mais credibilidade e está nesta situação, então ele coloca Bolsonaro numa situação muito periclitante, né? São depoimentos, né? Está lá do delegado Valdir como deputado, né? A atuação é essa, né? Fazer a defesa dele mesmo, né? Aquilo que ele pensa, ele fala, ou seja, não tem nenhuma articulação para que se possa realmente fazer a defesa de um governo, possa ter uma linha e que possa as pessoas falarem, olha, está dizendo e agora tem uma coerência. Esse é o estilo dele, né? Ele fala daquilo que pensa, é impulsivo e acaba soltando uma dessa, o que, como você disse, fragiliza bastante ainda mais o próprio presidente, né? Se o Sérgio Moro está com essa dificuldade em explicar o que aconteceu, daquilo que foi pronunciado a partir de domingo, né, de todas essas conversas com o próprio procurador, você imagina comparando isso com o próprio presidente que acha que ele é pior ainda. É aquela história, o Kellen Cunha, é apagar um incêndio com gasolina azul, gasolina de avião. Vamos para o intervalo, nós já voltamos para falar sobre o governo de Goiás, para falar sobre a atuação parlamentar, falar sobre a Assembleia Legislativa e os desafios, as pautas da semana no Estado. Tá na mais, tá bom demais, Mais FM. Quer ficar por dentro das notícias de Anápolis e região? Acesse o portal da Mais FM, www.fmmais.com.br. Acesse o nosso site, ouça nossa programação e fique bem informado no maior portal de notícias da cidade, Rádio Mais FM. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. A Farmácia Arco Verde também é farmácia popular. Medicamentos para diabetes e pressão de graça. Farmácia Arco Verde, medicamentos e perfumaria. Descontos de até 90%. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Teleentrega 3314-6111 ou 9121-0821. Avenida Arco Verde, número 630, Jardim Arco Verde. A sua saúde em primeiro lugar. Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade e ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para você e sua família. Produtos de qualidade, os melhores preços da região. Aceitamos cartões de crédito Visa, Mastercard, Alelo, Alimentação, Sodexo, Vale Card, Vale Shop, Policard e Ticket. Mercadinho Oliveira. Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira. O cliente em primeiro lugar. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Não perca as grandes promoções da Agropires. Tudo em rações, vacinas, medicamentos, artigos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agropires, teleentrega 9
99134-3218 e 3314-3411. Avenida Arco Verde, quadra 34, lote 1, Jardim Arco Verde, Anápolis. Forros, molduras, sancas e parede de drywall, instalações elétricas e luminotécnica é com Gesso Garcia, Rua Barão do Rio Branco, 162 Centro. Telefones 62 3099 2412 99921 2761. e o WhatsApp 99143 9193. Gesso Garcia. Tá na mais, tá bom demais. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Da notícia. Apresentação Edmar Silva. Comentários de Henrique Morgantini e do deputado estadual Antônio Gomide. Hora da notícia. Antônio Gomide. Muito bem, 8 horas e 30 minutos, de volta aqui para a Hora da Notícia. Eu, Henrique Morgantini, com Kellen Cunha, com Antônio Gomide, e vamos aí às pautas do Estado de Goiás. Mas antes, tem, na verdade, uma notícia que ainda sobre a esfera nacional, mas que é muito interessante. Ontem foi aprovada, depois de muita negociação, Antônio Gomide, a suplementação financeira aí bilionária, né, para o governo federal, que estava aí sob o risco de não ter condições de fazer o pagamento do BPC, né, da prestação continuada, até do plano Safra e até dos demais planos, dos demais programas sociais. E houve uma situação de negociação na qual houve uma vitória importante numa pauta a qual você, Antônio Gomide, é muito próximo dela, que foi da educação. A oposição, os partidos de centro-esquerda, conseguiram negociar pela aprovação, desde que garantissem alguns pontos importantes, entre eles o repasse de R$1 bilhão para o Minha Casa Minha Vida, garantido para o Minha Casa Minha Vida está sendo aí, volta e meia, ameaçado, né, de ser cortado, diminuído, e de um repasse também de mais de R$500 milhões para os programas de extensão, para incentivo à pesquisa, né, para o CAPES, e para a educação para as universidades, né? E falo que é um tema com você tem muita proximidade, porque a educação tem sido uma das suas bandeiras na Assembleia Legislativa, e as universidades em especial, com a frente parlamentar em defesa das universidades públicas, da qual você é coordenador. Uma ação conjunta que, diante desse cenário, acabou tendo um saldo positivo para garantir esse investimento, né? É aquilo que nós falamos, tem que ficar na resistência, né? Nós temos que acompanhar todos os processos agora, quer dizer, aquilo que é de interesse, principalmente em relação às características sociais, né? Nós temos aí um grande avanço social que nós tivemos nesses últimos anos e que, obviamente, essa linha que nós temos hoje em nível federal, os cortes que virão para fazer ajuste fiscal virão em cima do corte social. Então, um programa Minha Casa Minha Vida, que são as casas populares, é um programa que nós precisamos ficar atento, observando, para que não tenha diminuição de recursos ou para que, pelo menos, tenhamos aí a continuidade do próprio programa. Então, essa é uma luta que nós vamos ter lá, parlamentares, olhando, acompanhando, para que não tenha medidas provisórias que possam possibilitar recurso, que tenha projetos que não possam substituir o programa ou possam melhorar o programa. Então, essa vigilância, esse olhar, né, dentro da área social vai precisar constantemente. Na área da educação não é diferente. Nós vamos ter aí, Morgantini, no ano que vem, o fim do Fundeb, né, que, na verdade, nós temos que tomar um cuidado muito grande, né, porque tirar dinheiro da educação, ninguém admite. Se tem algo que consolida, que pensa junto, independentemente de cor partidária, é a educação no sentido de ter um investimento cada vez maior. Todas as famílias, qualquer cidadão, independente de cor, de credo, meu amigo, a educação é o grande caminho. Tá bom, aí o governo vem e diz, olha, nós temos condições de cortar aí pelo menos 30% do orçamento das universidades. Ora, e isso dá um impacto muito grande. Então, nós, em termos de sociedade, precisamos ficar atentos. As Assembleias Legislativas precisam cada vez mais se organizar para não deixar passar projetos que cortem a linha da educação. E o governo federal, como você disse, quer dizer, essa pressão que os reitores fizeram, a mobilização da frente parlamentar a favor da educação, é que faz com que o governo não recue, né, não deixe aí realmente fazer os cortes. Porque se esse tipo de anúncio
ele é feito e se acomoda, no outro dia tem lá o corte da educação, fechamento de campos, fechamento de curso, diminuição de recursos para o Fundeb. Quer dizer, esse é o trabalho permanente que nós vamos ter que exercitar aí nesses últimos, né, nos próximos meses e nesses últimos dias. O que nós fizemos em termos da Assembleia, por exemplo, criarmos a frente parlamentar, incentivar as câmaras municipais a criar a frente parlamentar em favor da educação, não deixar fechar campos da UEG, né, como foi colocado nos jornais e colocado uma posição equivocada, mas que agora está sendo revisto. Então, esse acompanhamento, ele será um acompanhamento tanto no Congresso Nacional como na Assembleia Legislativa, para que não apareça aí os famosos jabutis, né, projetos que venham e que tiram recursos daquilo que muitas vezes está um debate de um assunto, de repente vai lá e retira dinheiro da educação, tira dinheiro da pesquisa, tira dinheiro da saúde, e que infelizmente isso prejudica a própria população. Ou seja, é a vigilância e é a resistência, como você disse, de organizar movimentos. Eu me lembro que agora recentemente mesmo, o mandato, né, o seu mandato, o Antônio Gomide, realizou uma audiência pública que conseguiu reunir todos os reitores das universidades, fazendo realmente um marco, né, de resistência, de manifestação pública, porque se ficar calado, aí o corte vem, né? Vem a notícia ruim, né? Quando vem já está cortado, ou seja, já está vem com feito. prejuízo, né? Já está com prejuízo, né? Nós temos aí muitos investimentos que estão sendo feitos nas universidades, né? Universidade Estadual de Goiás, Universidade Federal de Goiás, Instituto Federal, inclusive no Instituto Federal estarei fazendo a visita agora às 10 horas, aqui no Instituto Federal, com a nossa diretora, e é importante que a gente possa estar atualizando, ouvindo, né, os professores, ouvindo a diretora, ouvindo alunos, para fazer essa defesa da educação. Então é vigilância e resistência. Muito bem. Vamos a Goiânia com o professor Libório Santos, que tem as informações aí no seu Giro de Notícias por Goiás. Muito bom dia para você, Edmar Silva, bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Prefeitos defendem a inclusão dos municípios na votação da proposta da reforma da Previdência. Avião apreendido transportando 111 quilos de ouro. Bancada do Partido Podemos defende permanência do COAF no Ministério da Justiça. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 12 de junho, quarta-feira. Esses são os nossos destaques. A Polícia Federal apreendeu ontem no aeroporto de Goiânia um avião monomotor que transportava 111 quilos de ouro avaliados em 18 milhões de reais. O avião veio do Mato Grosso e a polícia suspeitava de que a carga era droga. O piloto foi liberado, mas um passageiro foi preso e permaneceu em silêncio durante o depoimento. A proposta da reforma da Previdência continua tramitando na Câmara Federal e provocando polêmica. Para a próxima sexta-feira, a entidade de trabalhadores em todo o Brasil programa uma greve geral para manifestarem contra a proposta. Elas defendem que antes das mudanças da Previdência deveria se fazer uma reforma tributária no país. Já os prefeitos defendem a reforma, mas que ela seja ampla, atingindo também os municípios e votada pelo Congresso Nacional e não pelos municípios. O presidente da Associação Goiânia de Municípios, Paulo Sérgio de Rezende, cobra uma posição dos congressistas. Nós esperamos que eles definam isso o mais rápido possível, até porque eles têm passado o que o Brasil necessita da reforma da Previdência com urgência. E fazer essa reforma por partes não vai resolver os problemas do Brasil. Nós, como município, precisamos que essa reforma seja feita para que nós possamos também ter tranquilidade para trabalhar dentro desse quadro. Espero que esses deputados federais, senadores, o próprio presidente, a sua equipe de governo, possam resolver, até porque foram para isso que eles foram eleitos e lá eles têm que nos ajudar da melhor forma possível e ajudar o povo brasileiro. Inclusive as entidades estaduais, aí incluindo a GM, fazem um trabalho junto aos congressistas, né, às bancadas de cada estado, para que realmente eles atendam essa reivindicação. Sem dúvida, precisa atender os municípios, até porque nós não aguentamos mais o sofrimento de tantas demandas nos municípios e tanta falta de recursos. Então o governo federal, Bolsonaro diz que é mais Brasil e menos Brasília, ele podia colocar isso em prática. Através de liminar, a Justiça concedeu a suspensão dos efeitos da lei que criou o Fundo de Aporte da CELG Distribuição, utilizado para compensações de obrigações provenientes de passivos administrativos judiciais até 2015, quando a CELG foi vendida para a Enel. A lei proposta pelo governo estadual mudou a data para abril de 2012, quando houve a federalização da empresa. A alteração representa um impacto de mais de 600 bilhões de reais, segundo a Enel, autora da ação.
Com o corte dos incentivos fiscais, a arrecadação do Estado nesse ano já apresentou crescimento de 9,8%, mas o governo alega que o resultado da arrecadação maior não significa uma situação mais confortável para o Caixa. O déficit ainda é de R$500 milhões por mês. Em 10 anos, mais de 20 mil pessoas negras foram assassinadas em Goiás. Isso é o que aponta o Atlas da Violência, estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro da Segurança Pública, o que representa 71% de todas as mortes. O IPASGO decidiu que vai reajustar em 21,56% a contribuição dos agregados como pais e irmãos e para quem paga cota mínima. A bancada do Podemos da Câmara Federal se reuniu com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, quando hipotecou apoio para que o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, fique sob a jurisdição do Ministério da Justiça e não da Economia. O partido entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, ADIM, para que isso aconteça. O COAF possui todos os dados de movimentações financeiras de todos os brasileiros, e isso facilita as investigações, principalmente no combate à corrupção. Mas a sua permanência no Ministério da Economia foi aprovada pelo Congresso Nacional, onde muitos políticos temem por futuras investigações. O líder do Podemos, deputado José Nelto, defende um maior combate à corrupção no país. O Brasil não aguenta mais falar na palavra corrupção. Não suporta mais as organizações criminosas, seja políticas e não políticas. Vazamento de dinheiro, de divisas para o exterior. Chegou a hora de dar fim a tudo isso no Brasil, moralizar o Brasil. E o COAF do Ministério da Justiça, sob o comando do ministro Sérgio Moro, ele teria mais agilidade, mais profissionais trabalhando e, com isto, pondo fim a todo tipo de organizações criminosas para mostrar para o mundo que agora no Brasil tem justiça. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, de volta aí aos estúdios, agradecer a participação do Libório, trouxe algumas informações e um assunto que tem muito a ver com o Estado de Goiás, com vários estados, né? Que é a pauta nacional da reforma da Previdência, Antônio Gomide, que passa agora por um momento de busca de apoio de deputados e, para isso, tem aí uma escolha a fazer, inserir estados e municípios também como partícipes, né? Como afetados pela reforma. Qual a sua análise em relação a isso e qual que é o melhor caminho, falando especificamente do Estado de Goiás e das cidades? Essa é uma discussão da reforma da Previdência que começou mal e está terminando mal, né? Nós temos aí o relator dizendo que, lá da Câmara Federal, né, da comissão especial que está analisando a reforma da Previdência, o relator diz que entrega o relatório amanhã. Então, e essa discussão em relação a município e estado, se vão ser agora incluídos e se aquilo que está votando lá vai valer também para os municípios e estados, isso significa que foi muito mal articulado, né? Se agora, no finalzinho, no momento que amanhã ele está falando que vai entregar o relatório e não tem essa decisão, veja você o imbróglio que o governo federal se meteu, porque ele tem que fazer o acordo com os governadores e com os prefeitos, né? O desgaste, obviamente, da Assembleia Legislativa, nas câmaras municipais, o ano que vem a eleição é municipal, é dentro do Estado. Então, ninguém quer pegar e tomar esse desgaste político daqueles que estão disputando. E é esse o grande problema que nós estamos vendo agora. Então, o governo federal não conversou com os governadores antes para que pudesse tomar essa decisão. E isso, obviamente, vai afetar aí o comportamento dos deputados que são de apoio, que fazem a base do governo Bolsonaro. É essa a discussão. Eu, particularmente, entendo que aquilo que está sendo discutido hoje, que é essa reforma da Previdência, ela começou mal, como eu disse, e está chegando numa situação que os próprios deputados têm uma dificuldade de fazer o debate hoje nas suas cidades. Quando o deputado vai para a sua cidade conversar com a população, explicar o que é realmente a reforma, eles mesmos, deputados da base, não é oposição não, deputados da base, têm uma dificuldade muito grande em falar sobre previdência para aposentadoria para trabalhador rural, aposentadoria para professor, dificuldade no BPC, né, que é em relação ao fim da idade
né, e ter um salário, menos de salário mínimo pagando para um aposentado. Quer dizer, isso está muito claro, né? E aí tem ainda aquela discussão que é a base da reforma da Previdência, que é o tal da capitalização, que também ninguém concorda com isso, a não ser o ministro Paulo Guedes. Ninguém defende capitalização, até porque não está explícito que forma vai ser a capitalização. E toda vez que aparece capitalização, os próprios deputados da base dão o exemplo do Chile, onde a aposentadoria, quem fez capitalização, ou seja, botar uma poupança do próprio trabalhador, sendo que o patrão não dá a sua contribuição, isso não deu certo. Então, se não deu certo, por que aqui no Brasil vai dar certo? Então, tem uma dificuldade muito grande. Então, se não tem esses acordos, Morgantini, não tem o que ficar discutindo se vai valer para a Previdência, para o município ou para o Estado. Por quê? Porque não está dando certo lá em cima já, ué. Então, essa discussão é muito mais um acerto político entre o governo federal e os governadores, do que propriamente uma definição daquilo que pode ajudar a fazer uma previdência melhor para o trabalhador, ou uma previdência mais justa para o trabalhador. E é o que nós estamos vendo, que ela cada vez mais que se mexe, ela cria uma coxa de retalho e que cria uma injustiça muito grande. Quer dizer, quem está sendo penalizado, mais uma vez, é o trabalhador assalariado. Antônio Gomide, você falava mais cedo sobre a importância dessa vigilância, de acompanhar a pauta e de fazer uma resistência, de propor um debate amplo com a sociedade. Isso citou o exemplo da educação em âmbito nacional com as universidades. Trazendo aqui para o estado de Goiás, já dissemos aqui, já frisando, você é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Públicas e tem cumprido uma série de agendas. Hoje tem uma agenda, você já antecipou, queria que você desse mais detalhes sobre ela aqui na cidade de Anápolis e que falasse um pouco também sobre a situação da UEG, que me parece encaixar muito bem nesse exemplo, porque o governo do estado de Goiás anunciou um plano de cortes, poderíamos chegar a 57 cursos, 15 campos serem encerrados, imagina, 15 cidades, 15 regiões ficarem sem a UEG, que muitas vezes é a única opção para o estudo superior, para o ensino superior gratuito, né, público. E você tem feito aí uma movimentação junto com a Frente Parlamentar para resistir, para evitar que isso aconteça. Eu queria que você desse essa atualizada em relação a essas ações, se mudou alguma coisa, se já estão repensando isso. Essa frente parlamentar ela foi criada, Morgantini, no sentido de poder ajudar a pensar um pouco a educação no estado de Goiás e na defesa da educação pública gratuita e com qualidade. Essa é a defesa nossa. Os reitores já se mobilizaram, né, tanto o IF, como o IFG, como a UFG, como a Universidade Estadual de Goiás, se mobilizando no sentido de não perder força, não perder recursos, não deixar fechar cursos, não deixar fechar campos, não diminuir o orçamento federal, né, não deixar com que as obras que estão sendo desenvolvidas nas universidades possam diminuir ou possam paralisar, não diminuir dinheiro, né, recursos para as fontes de pesquisa, não tirar bolsa de estudo, mestrado, doutorado. Quer dizer, esse é o sentido de se ter uma frente parlamentar dentro da Assembleia Legislativa para somar a outros que já estão fazendo esse trabalho. Então, é nesse sentido que nós estamos fazendo essa agenda, achamos importante. No caso da UEG especificamente, veja você o tanto que foi importante à frente, que à medida que teve a notícia, que teria condições, inclusive com o relatório da própria UEG, da diretoria, respaldado lá dentro, que teria aí um fechamento de 15 campos, a frente parlamentar, os próprios reitores, os professores, a comunidade, as cidades aonde tem esses campos que foram lá colocados, que poderiam estar fechando, reagiram. E só da reação, nós já tivemos aí uma mudança de comportamento da própria direção, da própria UEG, no sentido de fazer um novo estudo para ver que forma vai poder ter, mas aí nós chamamos o próprio reitor, numa audiência pública na Assembleia Legislativa, ele foi lá e disse, olha, não queremos fechar campos, essa ideia aí é uma ideia equivocada, que nós vamos repensar, nós estamos com um novo estudo que será apresentado em agosto, vai ter aí uma nova eleição de um novo reitor também no mês de agosto, segundo semestre, então nós queremos deixar tudo aí com que essa comissão que está fazendo o estudo de um redesenho da UEG possa verdadeiramente apresentar pontos, mas não queremos fechar campos, né? Nós não queremos prejudicar as cidades, porque fechar campos é o quê? É fechar a porta para o ensino superior, para jovens que estão ali naquela região. Veja você, em Campos Belos, nós temos lá um UEG. Tirando a UEG de lá, qual é o outro curso em nível superior, federal, estadual, que seja público, gratuito, que possa realmente levar ensino superior lá em Campos Belos? Então nós não podemos deixar fechar um campus importante.
é outro. Pirinópolis é outro. Niquelândia é outro. Então, são várias cidades que nós, envolvidos na frente parlamentar, nós vamos fazer a defesa permanente. Isso não é uma CPI, não é uma comissão parlamentar de investigação. Não, essa é uma comissão permanente. Nós temos lá 10 deputados que estão inscritos nessa comissão, de 8 partidos diferentes. Então, é uma comissão permanente, onde nós vamos fortalecer, vamos fazer esse debate e vamos, obviamente, fazer a defesa da educação em nível superior para que não perca recurso e que tenha realmente qualidade e também não deixe fechar cursos e nem campus como estava anunciado. Muito bem, nós vamos para um intervalo, mas antes eu vou frisar uma frase interessante sua, Antônio Gomide, durante uma audiência pública, essa com o reitor De Vila, né? Que dizendo, olha, quer redesenhar? Que redesenhe para cima, né? Redesenhe para melhor. Por que o redesenho tem que ser para baixo, negativo? Por que o redesenho tem que cortar, né? Exatamente. Vamos ao intervalo e vamos voltar falando sobre a cidade de Anápolis, em especial sobre a saúde, que elencou muitas mensagens aqui sobre saúde pública. Saber o que está acontecendo em nossa cidade, no estado, no Brasil e no mundo? Acesse o portal de notícias da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Notícias atualizadas em tempo real para você que quer estar por dentro dos últimos acontecimentos da política, economia, esportes e os fatos que merecem destaques. Portal da Rádio Mais FM, www.fmmais.com.br. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, dei umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba. E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. O gás acabou? Ligue 9283-9077 ou 3314-4407. Disque Gás Sidney, água, gás, carvão e uma completa mercearia. Bom preço e um excelente atendimento. Venha fazer uma visita e confira. Disque Gás Sidney, Rua Luiz Muniz Moreira Lins, quadra 34, lote 8, Jardim Arco Verde. O gás acabou? Ligue 9283-9077 ou 3314-4407. Disque Gás Sidney. O WhatsApp da Rádio Mais. Anota aí: 99529-4013. Simples Serigrafia. Tudo em blocos, cartões, canetas, canecas, panfletos, adesivos, folhinhas, chaveiros, calendários, tudo em uniformes em geral para você. Visite agora mesmo a Simples Serigrafia, que está localizado Avenida Contorno, quadra 11, lote 8, bairro Residencial Bela Vista, Anápolis, Goiás. Telefone 3313-3343 ou WhatsApp 9392-4891. Aceitamos cartões Visa e Mastercard. Tudo que você precisa em uniformes em geral, você encontra na Simples Serigrafia. Agende uma visita. Simples Serigrafia. Simples no jeito e moderna na qualidade. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Hora da notícia. Todo mundo tá ligado. Antônio Gomide. Muito bem, agora são
8h53, nós estamos de volta aqui com a Hora da Notícia, aqui pela Mais FM. Estamos aqui recebendo uma série de mensagens, muitas manifestações pelo Dia dos Namorados, muitos apaixonados. Um abraço aqui para a Érica Freitas, dando nosso bom dia. Nossa amiga Adriana Pereira, que vai ver o Mengão atropelar o CSA hoje. A Patrícia Xavier, a Aline Gomes, que deseja a todos um feliz Dia dos Namorados. Ela também diz que está acompanhando aqui o Gomide, Vladimir, os dois. A Lucimar também manda mensagem. O Denis Xavier fala: Gomide, sou seu fã. Um abraço, Morgantini, te acompanho na Interativa e na Mais FM. Não é isso? Aline Gomes já faz uma análise aqui entre o Gomide, falar: o povo já não gosta de ler, o povo tem preguiça de pesquisar, tem que procurar se informar, vão pela informação, sugere ela. Ela disse: a educação no Brasil tem que ser excelente. Sonho em um futuro melhor com educação de qualidade para os meus filhos. Esse é o sentimento, né, das pessoas, e a gente percebeu isso, Antônio Gomide, quando a gente vê, por exemplo, uma frente parlamentar que reúne 8 partidos diferentes, quando a gente vê as pessoas nas ruas com diversas cores partidárias, enfim, diversas intenções, pensamentos políticos, mas que vão às ruas, lotaram as ruas de todas as capitais, diversas cidades, centenas de cidades brasileiras, em defesa da educação. Em defesa da educação é importante, né? Nós vamos ter agora, na próxima sexta-feira, né, depois de amanhã, a greve geral. É uma mobilização que todas as universidades, alunos, estudantes, né, de maneira geral, os pais de alunos, população de maneira geral, em poder dizer: olha, nós não aceitamos cortes na educação, não aceitamos esse tipo de reforma de previdência, e, obviamente, é uma manifestação importante que vai influenciar diretamente na votação da reforma da Previdência nos próximos dias. É importante dizer isso, porque essa manifestação, assim como você disse, já foram feitas 2 manifestações nas ruas, com muitas pessoas, né? E isso, obviamente, motivou fazer com que as pessoas também começam a perceber, começam a ler mais, começam a se inteirar um pouco mais o que é reforma da Previdência, o que é quando fala que vai cortar dinheiro na educação, o que é colocar emendas e que vai bloquear dinheiro na saúde. Quer dizer, a população começa a se movimentar, a população começa a reagir, né? Então, a paralisação depois de amanhã, ela vai ter uma repercussão muito grande, e se for uma movimentação que realmente tem um efeito dentro do Brasil e que mexe na votação que irá acontecer em seguida lá no Congresso, porque os deputados, percebendo que a população não aceita esse tipo de imposição como está sendo colocado, tirar a aposentadoria, diminuir direitos, com certeza o deputado, quando for votar a reforma da Previdência, ele vai pensar 2 vezes. É isso aí, e já fez aí o registro, né? Estou sendo que na sexta-feira, esse grande movimento da greve geral, as pessoas vão às ruas novamente. Mas eu, conforme anunciei, prometi aqui para os nossos ouvintes, Antônio Gomide, há uma manifestação muito grande para as pessoas no nosso mensagem, no WhatsApp, aqui no meu telefone mesmo, quando o pessoal descobriu que a gente estava aqui fazendo o programa, sugeriu a pauta, o pessoal aqui de Anápolis, que é para falar sobre a saúde pública. Parece que há diversos problemas na cidade, né? Problemas estruturais, problemas de atendimento, de prestação de serviço. Nós temos visto, Antônio Gomide, pessoas como nós nunca talvez vimos nos semáforos, nos sinais, pedindo dinheiro, tentando vender coisa e tentando oferecer um serviço qualquer para no final pedir uma ajuda. Ou seja, o serviço social em Anápolis é uma coisa lamentável do quanto ele foi sucateado. Nós não temos uma obra sequer inaugurada, numa escola nova, creche, mas isso tudo fica em segundo plano, porque, ao que parece, a saúde pública é o tema mais urgente. O que aconteceu, o que vem acontecendo com Anápolis, com tantos fechamentos de postos de atendimento, Antônio? É um equívoco, né? A administração municipal, ela entrou por um viés que, ao invés de potencializar os bairros e melhorar o atendimento na base, né, que é onde a população mora, ou seja, unidade básica de saúde, prestar um bom atendimento primário para que a gente tenha vacinas, para que a gente tenha médico, para que a gente tenha primeiro atendimento da população, ele fez exatamente o contrário. Ele veio naquilo que podia desafogar em relação ao CAIS, por exemplo, vai e fecha o CAIS Mulher, que é uma atenção que era inédita na cidade até então,
uma atenção de boa qualidade, né? Uma atenção onde a saúde da mulher era respeitada, porque você faz um pré-natal gratuito, com qualidade, você fazia os seus exames, a mamografia, fazia todos os exames do programa da saúde da mulher gratuitamente e com uma boa qualidade. Todos os profissionais que estavam ali respeitavam o trabalho, os pacientes que estavam ali sabiam a forma correta e de boa qualidade que ele prestava. O prefeito veio e fechou a unidade, né? Fechou, né? Pensa você, não está reformando, não, fechou. Então, o CAIS Mulher, que foi inaugurado há 6 anos atrás, o prefeito, ao invés de ampliar, melhorar, não, ele simplesmente fechou, porque ele vai dizer, olha, eu vou pegar esse prédio e vou amanhã entregar aí um centro pediátrico. Ou seja, se quer formar um centro pediátrico, faça, mas não feche o que está funcionando, né? Aí pegou a unidade 24 horas do Badia Lopes, não, agora não vamos funcionar mais 24 horas, não vamos funcionar mais do jeito que estava, ou seja, atrapalhou a vida de quem estava lá. Chegou no CAIS Progresso, foi lá e fechou o CAIS Progresso. Não, aqui nós precisamos fazer uma reforma. Ficou aí 8 meses com o CAIS fechado, sem sequer ninguém trabalhando lá dentro. Ou seja, fechou sem projeto de reforma, sem licitação, sem encaminhamento. Quer dizer, é um absurdo, né? Então está lá fechado. Isso faz o quê? Sofrimento da população. Porque quem vai procurar, quem vai não tem. Aí não tem a unidade básica, e fecha os centros que estariam funcionando por 24 horas. Então, um centro como o CAIS Progresso, era 24 horas, está fechado. O CAIS Mulher, que era todos os programas de saúde da mulher, fechado. O 24 horas, que era do Abadia Lopes, ele acabou, né? Não é mais 24 horas. Então, e as unidades básicas de saúde? Né? Aquilo que era. Então, a população realmente quando ela reclama com razão, né? Porque quando vai na UPA, está lá lotado de gente, né? Está lá 80, 90 pessoas, e que não é com van, levando para cá, levando para lá, que vai melhorar, claro que não. É preciso fazer com que os profissionais tenham, né, realmente dentro do concurso público, chamamento, é preciso valorizar os agentes comunitários de saúde, é preciso valorizar os profissionais dentro do plano de carreira, quer dizer, isso por dentro, mas a população está sofrendo, porque na ponta, onde tinha um atendimento, hoje ela tem que procurar outros lugares quando não é particular os seus convênios para poder garantir saúde. E aquilo que estava montado, realmente o prefeito conseguiu desmontar e penalizando muito a população, principalmente a população de bairro. Agora 9h01, nós chegamos ao final de mais uma edição do programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, e nós encerramos o programa deste dia 12 de junho com o pensamento do dia. Antônio Gomide. Pensamento do dia: você não é obrigado a nenhum gesto de bondade, mas, por favor, não impeça ninguém de ser bom. Pense nisso. Bom dia. Eu agradeço a participação de Antônio Gomide, agradeço a oportunidade de estar aqui substituindo o grande Edmar Silva. Um grande abraço, Kellen Cunha, e nós desejamos um ótimo dia, dia dos namorados, dia de trabalho, quarta-feira, dia de roda do cabelo brasileiro, enfim, seja qual for a sua motivação, tenha um grande dia pela frente e até a próxima. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Hora da Notícia, com Edmar Silva, Henrique Morgantini e do deputado estadual Antônio Gomide. Hora da Notícia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, aqui na Rádio Mais.